Olá, corações! Estamos aqui entrando ao vivo. Gratidão por mais uma quinta-feira. Gratidão por essa quinta-feira maravilhosa. Vamos entrando. Enquanto isso, eu vou pedir para vocês, por favor, me respondam. O áudio tá bem? Eu tô aqui, mas eu tô olhando pro lado por causa do computador para eu poder ir olhando o que vocês estão colocando. Bom, então, o áudio, como é que tá, gente? O áudio tá bom? Clarinha, minha filha linda, muito obrigada. Vamos chegando para uma noite de muita coisa que a gente vai trazer aqui para vocês. Oi, Manu! Manu, Gisele, boa noite para vocês. Enquanto vocês vão chegando, vão entrando, eu vou aproveitando para falar um pouquinho. O tema de hoje é sobre yoga. Nós vamos trazer, como a gente havia combinado na live passada, nós vamos trazer mais uma vez Samara para conversar com a gente agora sobre yoga das emoções. Oi, Marcelo, seja bem-vindo. Enquanto todo mundo tá chegando, aproveitar para dar uns recadinhos. Na live passada eu falei sobre 120 filmes de expansão da consciência, que foi uma lista que eu havia recebido de uma amiga que inclusive estava participando da live, de Nereida. Eu coloquei esses vídeos, gente, na verdade hoje são 165 filmes, documentários, séries. Eu fui acrescentando com algumas coisinhas que eu já tinha visto também e que não estava na lista. Então, se vocês clicarem lá no link que está na bio daqui da AME, vocês vão ter acesso a essa lista. Vai ter lá 2 e-books, e aí já respondendo, Marcelo, o que a gente já publicou hoje são e-books gratuitos, tá lá no Insta, na bio da gente, nesse linkzinho da bio. Se você clicar, tem lá sugestões AME, e aí nessas sugestões tem os nossos e-books gratuitos. Tem mais e-books que vão subir, que já estão prontos, já estão escritos. A gente ainda não subiu pro canal, pro site, mas a gente já vai subir. E tem também... isso aí é segredo, porque a gente ainda tá escrevendo. Tenha calma que você vai saber. Os e-books são diversos. A gente tem o e-book de pertencimento, a gente tem os e-books, o e-book de seres vibracionais, o e-book, todas as nossas lives antes de falarmos de terapias, né, que é a segunda etapa das lives da AME, mas as primeiras lives da AME, todas elas viraram e-book. E tá lá no site da gente. Tem 2, ainda tá faltando bastante lá. Já tá pronto, a gente só precisa fazer a parte gráfica para poder ficar bacaninha. Mas pode ir lá, pode pegar. É gratuito, pode baixar. E aí tem também, nesse mesmo linkzinho, tem lá os 165 filmes, séries e documentários. Vamos nós! Samara, boa noite, você já chegou! Deixa eu ver se eu consigo já colocar a Samara aqui com a gente. Samara, manda para mim um convite para participar online, para eu poder te colocar aqui. Enquanto Samara vai colocando, eu quero lembrar vocês que Samara, ela é psicoterapeuta reencarnacionista, terapeuta reikiana, e ela é a idealizadora do yoga das emoções. Então a gente vai conversar bastante hoje sobre o que é a técnica, né? O que é o yoga, e
e o que é o yoga das emoções, né? Como entender isso e como utilizar isso como cura. Uma coisa importante é que, se vocês notaram, essa segunda etapa das lives da AMI, elas são todas voltadas para a cura. Então a gente está trazendo cada quinta-feira para vocês uma terapia, Rejane Lima, uma terapia para ajudar nessa parte de cura através da terapia holística, da medicina holística, né? Vamos nós, Samara está entrando. Aê, Samara! Seja bem-vinda! Boa noite, como vai? Tudo jóia, tudo maravilhosamente bem. E você? Tô ótima, e contagiada com essa energia. Ah, que bom, que bom! Aqui é 220 volts. É bom demais. Bom, gente, eu quero dar seja bem-vinda a todo mundo que está chegando. Eu tenho que ficar olhando, na verdade, pelo computador, porque com a luz assim no rosto eu não consigo ver direito no celular. Mas todo mundo que está entrando, sejam muito bem-vindos. Bom, para a gente começar, eu vou convidar vocês para a gente fazer a nossa conexão com o coração e a mesma oração que a gente fez na quinta-feira passada, que é a oração da consciência crística, que foi ditada por Jesus no livro Cartas de Cristo. Então, eu peço para que vocês fiquem sentados de forma confortável. Quem quiser fechar os olhos, por favor, fique à vontade, de preferência com os pés no chão, descalços, para que a gente possa aterrar essa energia maravilhosa que vai entrar pelo nosso chácara coronário e vai até os nossos pés. Tudo bem, gente? Vamos silenciar, vamos respirar. Eu sugiro que vocês respirem em 4 tempos. Segurem essa respiração por 4 tempos, solte em 4 tempos e volte a segurar com a barriguinha vazia em 4 tempos. Vamos fazer isso por 3 vezes e aí eu vou iniciar a leitura da oração para vocês, tá bom? Lembrando que toda oração é a intenção, gente. Então, cada palavra que eu for lendo, vai dando intenção no coração de vocês a essas palavras, que vocês vão sentir a conexão com a consciência crística, tá bom? Vamos lá. Pai, mãe, vida. Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo a mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente bem concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração mais e mais receptivo. Eu confio o meu ser e minha vida aos teus cuidados. Eu amo, eu aceito, eu agradeço. Está feito.
Bom, gente, vamos voltando, vamos abrindo os olhos. Vamos então começar nossa noite de muito conhecimento e de muita informação. A gente falou na live passada sobre oração e meditação. E aí, no final de meditação, falamos de yoga, mas não deu tempo de a gente entrar de fato no tema de yoga. E aí, fizemos essa proposta de repetir um pouco mais da presença de Samara com a gente. Ela que é terapeuta reikiana, mas é a idealizadora da Yoga das Emoções, para conversar com a gente sobre yoga. Uma coisa interessante, antes de a gente começar especificamente sobre yoga, é para falar um pouquinho para vocês que a gente está passando por um momento de transição planetária, muita gente já deve ter ouvido esse termo, e talvez já tenha se aprofundado nesse conteúdo ou não. De toda sorte, a gente vai ter uma live aqui no perfil da AME sobre transição planetária, mas só para que vocês entendam que essa fase de transição planetária está trazendo para a gente muita informação à luz da consciência. O que antes era aqueles segredos, aquelas práticas e técnicas ocultas ou de grupos específicos de pessoas, hoje, graças a Deus e graças a essa transição planetária, está exposto, está escancarado para todo mundo. Então, todo mundo pode fazer. E o yoga faz parte disso. O yoga é uma técnica milenar, né? Isso Muito aí. antiga. E aí, É vamos tão, começar entendendo, né? é tão antiga que não se sabe exatamente quando começou, né? Tudo é Pois é. especulação. Uns dizem 3.000 anos antes de Cristo, outros dizem 6.000 anos, mas ninguém sabe a data exata, né? Porque Mas muita o que coisa é foi. yoga? Então, se a gente for definir a palavra yoga, a gente vai estar pecando. Porque é muito profundo e tudo que a gente disser aqui ainda não vai traduzir o que é yoga. Porém, nós sentimos a necessidade de sempre conceituar as coisas. Então, se você for pesquisar, se você for buscar, você vai encontrar como união, né? União. E aí eu entendo a união minha comigo mesmo, minha com você, minha com a natureza, com o que a gente não vê, mas sente, ou seja, com tudo, que é o que nós estamos precisando urgentemente na atual situação que estamos passando, né? Yoga não se Exatamente. baseia apenas em posturas, em respiração, em meditação. Isso são partes, vamos dizer assim, é um grãozinho de mostarda no universo do yoga. Está contido dentro do yoga. Entendeu? Bacana essa comparação. Você falou agora que o yoga é união. Uma coisa importante me veio aqui na mente, rapidamente, uma passagem, inclusive das cartas de Cristo. Acho que porque eu fiz a oração das cartas e fiquei com as cartas na cabeça. Na carta 1, quando Jesus comenta sobre como foram os 40 dias dele no deserto, ele diz como foi que ele se entendeu como parte de tudo, essa união, ele conseguiu se ver, porque todo ser vivo ou inanimado, que a gente acha que está inanimado, mas está ali vibrando, seja uma pedra, um grão de areia, o que for, tem a centelha divina, ou seja, tem Deus dentro dele. E é o mesmo Sim. Deus que está dentro de nós. Então, é essa conexão universal que é descrita nas cartas de Cristo, né? Como pertencente a um todo, somos um, todos somos um, que a física quântica muito fala, né? E
Amit Goswami e tantos outros físicos quânticos falam, e que o yoga retrata isso de uma forma muito clara, né? Na sua própria essência de existência. Isso. E apesar de nós sabermos na teoria, a gente está precisando vivenciar isso, né? Porque a gente sabe, a gente já tem uma certa consciência de que todos nós somos um, viemos de uma mesma fonte, mas a gente está vivendo muito pouco essa união, né? Que é, eu até estava me questionando outro dia a quantidade de novas terapias, coisas que eu nunca tinha ouvido falar, surgindo, toda hora surgindo novas e novas terapias, e o que é isso? E eu fiquei me perguntando o porquê disso. Porque são as várias linguagens para vários tipos de níveis evolutivos, para ver se consegue entender a mensagem e evoluir. Perfeito. Então, são eu cheguei a me arrepiar aqui. Muitos caminhos, né? E aí, qual é o que te chama? A gente está numa década... é um desses caminhos. Yoga é um a gente entrou em uma década... Como a gente entrou em uma década crucial. A gente entrou em uma década crucial para essa transição planetária, né? Então, tudo urge. Por isso, tantas e tantas técnicas e terapias e coisa e tal. E por isso também que as pessoas, elas têm se sensibilizado mais por terapias e por técnicas, assim como o yoga, né? Que tem uma conexão muito forte com o elo de tudo, né? Com Deus que habita em nós, mas também com a nossa própria essência, né? Isso. E é interessante que agora, eu não sei se você vai... mas as pessoas não. Quantos tipos de yoga existem? Né? Então, eu ia te fazer essa pergunta. Então, são muitas formas de práticas de yoga. Porque cada temperamento, cada necessidade, né? Você vai se atrair por aquele que é mais rápido, que é mais flow, ou você vai para aquele que é mais meditativo, ou que é mais com uma conotação mais religiosa, né? Então, qual é a sua necessidade do que você está buscando? Você vai encontrar uma escola de yoga, né? Para suprir esse seu vazio, essa sua necessidade. Quando eu comecei a minha prática de yoga, era muito físico. Muito físico. Eu só queria saber da parte das posturas. Até como educadora física, me atraía muito. Só que com o tempo que eu fui sentindo em mim as transformações, as mudanças, né? O olhar para dentro de mim, isso foi mudando. O corpo físico é importante para questões de manter a saúde, de manter um corpo forte para você meditar sem se queixar, sem se rear, né, das dores. Mas não é o meu objetivo. O meu objetivo já é muito mais profundo do que quando eu comecei. Né? Então, é necessário a gente... Muitas vezes é necessário a gente começar pelo externo e vai descendo a escadaria indo para o interno, voltando para dentro. E a prática de yoga te proporciona muitas vezes isso, esse caminho. É muito lindo, é uma prática que eu sou apaixonada, que eu me identifiquei desde a primeira vez que eu comecei. Deixa eu te perguntar uma coisa. Muita gente hoje que faz yoga fala sobre o efeito na sua vida estressante. Filmes, principalmente filmes. A gente vê vários filmes retratando isso, né? Com as pessoas fazendo yoga
como se elas estivessem utilizando yoga como uma técnica de relaxamento para liberar o estresse. E isso de fato é verdade. O yoga, ele reduz o estresse, elimina o estresse. Sim, porque para você praticar a técnica do yoga, uma das técnicas que é o Hatha Yoga, que é o yoga do físico, que a gente vê muito nas mídias, as posturas, respiração, ela vai te orientar. Quando você está numa postura de equilíbrio, você precisa estar presente, você precisa estar ali, voltado para dentro de você, percebendo o que está acontecendo com você. Automaticamente já te desliga um pouco dos seus problemas. Porque se você não desligar, você não consegue manter o equilíbrio na postura. Ou você pode acabar se machucando por estar forçando demais num determinado asana, né? Que são as posturas. Então, a partir do momento que você vai entrando em conexão com você, percebendo suas tensões no pescoço, na mandíbula, que são locais que você guarda muita raiva, guarda muito constrangimento, muita ira, né? Morde, trinca tudo. Aí você, poxa, eu achava que isso era comum, mas não é, porque você experimentou o relaxamento, nem que seja momentaneamente. E aí você, com a repetição, você começa a querer ir mais vezes para esse lugar. E aí, através da respiração, você já percebe que quando você respira longamente, pelo diafragma, automaticamente você vai centrando, você vai relaxando o seu corpo. E quando você aprende isso na sala de aula, você consegue levar isso para a sua vida lá fora. E eu posso te dizer que eu tive a minha primeira experiência dessa percepção. Foi quando há menos de um mês que eu estava praticando. Meu primeiro professor era um indiano, na minha cidade, onde eu morava, né, em Campina Grande. E eu estava estudando para as provas finais na faculdade. E nessa época eu tinha um sobrinho que tinha 6 anos. E ele era um menino muito danado, sabe? Assim, ele me tirava do sério. E eu recordo, ali foi a chave para mim. Porque eu digo, eu vou pegar esse moleque, eu vou dar-lhe uma corja agora. E eu bati na mesa assim, levantei, só que eu respirei. Quando eu respirei, eu pensei, eu disse, vou não. E sentei. E o que me chamou a atenção? Porque quando eu fazia isso, eu sentia o rói-rói no estômago da raiva. E nesse dia, especialmente esse dia, eu não senti nada, eu estava relaxada. E eu me lembro até o que eu pensei. Eu digo, rapaz, esse negócio de yoga funciona mesmo. Então, a partir daquele dia, não fazia nem um mês, viu? Então, a partir daquele dia, eu comecei a olhar a prática de yoga com outros olhos. E eu estou há 20 anos e não consigo largar. Não consigo. Engraçado você não falar sei de o que seria de respiração. mim se não fosse o yoga. Que bom, isso é ótimo. Engraçado você ter falado de respiração, porque me veio na cabeça um trecho de um filme, que eu não me lembro agora qual é o nome do filme, gente, me perdoem. Mas é sobre uma mulher que vai assumir a presidência dos Estados Unidos e ela encontra um amigo de infância e ele é o oposto dela e eles se apaixonam. Mas aí eles estão em um determinado hotel e esse hotel está sendo bombardeado. E aí eles vão para um lugar reservado e estão extremamente nervosos. Eles não lidam com aquilo normalmente. E ela segura na mão dele e ensina ele a respirar. E nesse momento do filme é engraçado que a respiração que é feita é uma respiração de yoga. E eles se acalmam e ele fala para ela, meu Deus, nem parece que eu estou sendo bombardeado. É exatamente isso, é essa coerência, né, que o Instituto Hertz Method dos Estados Unidos fala que é uma coerência cardíaca, né, onde você consegue equilibrar mente e coração, mas que é exatamente isso, essa conexão, né?
Isso. E assim, na verdade, o que é uma das coisas que você pode interpretar como yoga é o natural. A nossa respiração natural, a gente pratica quando a gente nasce até um certo ponto da nossa infância. Depois a gente começa a mudar pela ansiedade, pelos compromissos, pelas cobranças. Mas se você observa um bebê respirando, ele respira perfeitamente. Então, quando a gente respira, e se a gente sabe a forma mais adequada para respirar, eu não gosto da palavra errada. Tem alunos que dizem, professora, respira errado. Não, você não respira errado. Você respira da forma que seu corpo está mandando. Então, é mudar isso, né? Essa transformação. Que pode começar a nossa transformação através da própria respiração. Que está tão natural, está tão simples dentro de nós que a gente complica e faz ela diferente. É isso mesmo, é isso mesmo. A gente acaba deixando de respirar. Não que a gente vai morrer, não é isso, mas a gente deixa de ter essa respiração, né? Que nos mantém em coerência. Agora, você também falou um pouquinho antes sobre equilíbrio. Aí eu fico pensando, tem gente, um amigo meu, inclusive, nunca andou de bicicleta porque ele não consegue ter o equilíbrio para andar de bicicleta. Será que todos os tipos de pessoas podem fazer yoga ou as pessoas que têm algum tipo de dificuldade com o equilíbrio têm maior dificuldade com o yoga ou não faz o yoga, tem medo? Como é isso? Olha só, a prática de yoga, para você praticar yoga, basta ter um par de pulmões. Mais nada. Não precisa ter braço, não precisa ter perna, né? Então, assim, tem que ter um raciocínio para você entender um pouco. Por quê? Porque não se resume às posturas. Como eu falei no início, as posturas é um grãozinho de mostarda diante do universo do yoga. Quando a gente pratica yoga na sala de aula, são momentos. Mas quando a gente sai de lá, não significa que a gente deixou de praticar. Porque a gente pode praticar yoga 24 horas. Entende? Então, assim, é uma prática constante que nos ajuda no autoconhecimento. Agora, falando da parte física, fisiológica, como você disse, uma pessoa que não consegue, seu conhecido que não consegue andar de bicicleta por não conseguir se equilibrar. Dentro de uma prática de física, né, do Hatha Yoga, o instrutor, um bom instrutor, ele começa aos poucos. Você vai dando passo a passo para o aluno. Vai dando ajustes. Tem a parede, tem uma cadeira, tem uma faixa, tem almofadas. Pessoas não conseguem sentar no chão, sentam numa cadeira ou em almofadas. Tudo é ajustado. Perfeito. Porém, nem todos os professores, nem todas as linhas utilizam-se disso. Mas está aí para ser ofertado para todos. Né? Então, Perfeito. não é desculpa. Eu não posso ir porque eu não consigo andar direito. Ou eu estou muito velhinho. Não é desculpa para não fazer a prática de yoga. Até numa cama você faz. Muito bacana. Inclusive, existe um trabalho do professor Marcos Rojo, que é de São Paulo, que ele tem uma equipe, eu não sei se ele ainda está fazendo esse trabalho, mas ele já fez por bastante tempo, no Albert Einstein, com pessoas que têm câncer. A prática de yoga para pessoas com câncer no hospital. Né? Então, não tem desculpa, entendeu? O bloqueio para praticar yoga é nosso, não é do método, não é da prática.
como tudo, né? A gente acaba criando bloqueios e resistências. Isso. É aquela história da injeção que eu falei na semana passada. É. Coloca o braço, você sabe que vai levar a injeção. Se você aceitar, vai ser uma picadinha. Mas se você rejeitar, ou melhor, se você Vai doer, vai ficar ali ficar fazendo roxo. resistência, vai ficar roxo, vai criar hematoma. Ó, minha filha pequena, ela desmaiava, ela caía a pressão, porque ia tirar sangue. É a famosa resistência, né? É, e é E terrível. hoje, já com 17 anos, já fez tatuagem. Eu digo, mas menino, ó, não aguentava uma picadinha quando era pequena, agora faz tatuagem. Mas quem aguenta? Para Eu te digo, desafiar o próprio medo. exatamente, desafiar o próprio medo. E você falou agora de desafiar o próprio medo. Eu quero só compartilhar, fazer um parêntese aqui. Eu coloquei já no Insta na bio do Insta da AMI os 165 filmes, documentários e séries como sugestão. Quem quiser entra lá no Insta e pega lá. E a gente vai botar também músicas que são músicas de expansão de consciência. E aí, você falou agora do desafio, né, de olhar a fraqueza de frente. Tem uma música que eu, inclusive, anotei aqui, alguns trechinhos de músicas que eu estou encantada. Eu não sei se todo mundo que está nos assistindo conhece um grupo chamado Melim. Eles fizeram um álbum novo e tem uma música que o trecho dela, o nome da música é Cantando Eu Vou, e o trecho dela diz assim: a sua grandeza é todo o amor dentro de você. Enfrentar a fraqueza faz ela desaparecer. Olha que Gente, forte, né? Que um mensagem verso, forte. exatamente, uma mensagem bem forte, bem no coração. Agora eu queria saber de você sobre o yoga. Aí você falou de fraqueza, eu já lembrei da música, enfim. Eu queria saber de você do yoga com relação a lesões. Tem muita gente que tem medo, por exemplo, eu tenho tendinite, eu tenho artrite, ou eu tenho medo de piorar a minha tendinite, eu tenho medo de piorar a minha artrite, meu pé, meu joelho, enfim, minha hérnia de disco na coluna. O yoga, ele por conta das exposições, da forma como a prática acontece muitas vezes, ele tem perigo de ter lesões? Tem. Tem no seguinte quesito. Quando a gente pratica yoga com o ego, é muito fácil se machucar, sabe? Eu participei, numa das minhas formações, eu ainda estava muito iniciante, e eu presenciei, foi um mês de curso muito intenso, e tinham lá professores mais experientes, eu estava no início da minha profissão, né, da minha busca, mas eram 4 semanas, e já na primeira semana, professores se machucando no pescoço. E hoje eu entendo o que aconteceu ali. A questão do ego, de mostrar que pode, de mostrar que faz aquela postura perfeitamente, aquela postura avançada, né? Então, é muito comum isso acontecer, sabe? Não deveria, mas acontece sim. Quando uma pessoa está lesionada, ela precisa conhecer a si mesma. Ela precisa saber qual é o seu limite. Não é o professor, o instrutor, quem vai te dar o limite do seu corpo. Então, um bom professor, ele vai dizer, ó, não avança, ou não faz tal postura que você vai se machucar. Se você está sentindo dor, não é para sentir dor. Em nenhuma postura de yoga você deve sentir dor. A dor ela é muito pontual. Então, eu sempre oriento os meus alunos o quê? Vai até o limite que você sente o desconforto e para. Ali você respira, entende o que está acontecendo e deixa, porque o corpo ele vai cedendo, mas não força para não se machucar. E se você vai se machucar. Se você não respeita o próprio corpo, ele vai reclamar. E com razão. Né? Você falou de ego, uma coisa importante, né? Pois é. A gente
A gente precisa, e vai ser também mais na frente um tema de live, ego e centelha, até para a gente poder explicar um pouquinho sobre ego e centelha, mas só para rapidamente, para quem está nos assistindo, entender aqui o que de fato é o ego. Ego, minha gente, nada mais é do que a persona, né? Eu estou Bárbara de Jesus, mas eu sou parte do universo. Eu sou Deus E aqui e agora manifestado. Então, é importante a gente entender o que nós somos. Nós somos espírito, sim. Teve gente que disse assim, uma pessoa evangélica disse assim para mim: ah, eu sou evangélica de tal igreja. E eu disse: é porque eu tenho medo de espírito. Eu disse a ela: mas se você olhar lá no livro de João, ele começa assim: Deus é espírito. então ela tem medo de Deus. Né? Assim, as pessoas elas precisam, inclusive, ter acesso ao que está realmente escrito no livro sagrado para poder entender o que são. Somos espírito, estamos carne. E essa carne é o ego. Nosso ego, ele é formado por esquemas mentais, como o próprio Jesus disse, né? Esses esquemas mentais, eles vêm lá de encarnações anteriores ou de antecedentes, da forma ancestrais, né? De memórias celulares ancestrais, da forma como a pessoa prefira identificar a sua crença, tá tudo bem. Mas esses esquemas mentais do passado, eles estão enraizados nas suas células do presente. E eles formam uma como se fosse assim, vários e vários padrões de comportamento para lhe ajudar a você não morrer. Porque o ego, ele quer garantir a sobrevivência o tempo inteiro. Então, se seu ancestral, o homem da caverna, foi morto por um jacaré na beira de um lago, você não vai mais entrar na beira de um lago. Você já tem um certo respeito pelos lagos, que você sabe que em um lago escuro pode vir algum animal e te morder. A gente nem sabe mais ou menos quais são os medos que a gente tem até a gente estar expostos a ele. Mas os nossos medos, que o ego é quem traz isso e não é pejorativo, é bacana, são medos de sobrevivência. Ou seja, você sabe que se você atravessar em um sinal verde, você vai morrer atropelado. Se você estiver em cidades que não tem a cultura de parar para o passageiro passar, né? Então, isso é o ego lhe dizendo, lhe apoiando, lhe protegendo. Mas quando o ego passa a ser controlador e não protetivo, ele utiliza o medo como forma de controlar sua vida e lhe aprisionar em crenças que lhe sabotam, em crenças que lhe colocam através de sombras em locais que você não quer mais estar lá, né? Você tenta sair. Por que que na minha vida eu só chego a um patamar de profissional até aqui? Eu não consigo passar, eu só consigo ser gerente, eu não consigo ser diretor. O que que acontece? Tá lá nas suas crenças. Em algum momento lhe foi dito que se você for mais do que o seu marido, você perde o marido. Então você se sabota, você se bloqueia. O ego, ele acabou lhe aprisionando em crenças que você acaba achando que são verdades. Isso, E você vai se aí, tornando refém, né? exatamente. Refém do ego. E aí, falar sobre lesão no yoga, e você falou de ego, para mim soou dessa forma, né? Então, aquele seu ego diz assim: não, eu sou a poderosa, eu posso tudo, eu vou fazer todas as coisas que eu tenho que mostrar que eu sou a melhor. É aquele ego competitivo que está lhe aprisionando em uma competição velada e você não sabe. E aí você vai com toda a força do ego que está lhe prejudicando, né? Então, ao invés de você aceitar e ser humilde para reconhecer que você é tão igual aos outros, você quer fazer, e aí é lesionado, claro. Exatamente. E cabe ao instrutor que estiver comandando aquela aula ter esse feeling para poder direcionar, né? Porque a pessoa que está fazendo isso, muitas vezes ela não tem consciência de que é o ego dela, né? Exato, E aí porque tá ali. e o professor faz, ó,
não avança tanto, né? E assim, ter esse olhar clínico e não estimular ainda, isso aí vai, porque aí também vai depender do ego do professor que está na Sim, frente. É verdade. muito complicada essa questão de ego, viu? Muito É muito difícil. sutil, né? Às vezes a gente não É. percebe pela sutileza, né? É tão sutil quando o ego se coloca na nossa frente que a gente não percebe que é o ego. A gente está ali se apoderando daquilo ali como se realmente fosse a nossa essência falando com a gente e não é. Agora, você falou uma coisa interessante sobre as posições e coisa e tal, e eu já vi em muitos filmes também aquelas pessoas utilizando o yoga como forma de atividade física para o emagrecimento. Isso é verdade? O yoga emagrece? Olha, é uma atividade física, porque uma pessoa que utiliza com esse fim, ela pode chegar ao emagrecimento, mas não é o objetivo do yoga, Perfeito. né? Como existe yoga com bola, yoga dentro d'água, yoga no ar. Então, depois que ocidentalizou, foram muitas coisas novas aparecendo. Mas o importante é observar qual é a essência daquela prática. É divertido fazer tem um nomezinho, aera yoga, né? Que é no ar, parece circo. É legal, é divertido. Você pode entrar num estado de autoconhecimento, sim, mas vai depender do praticante. O que é que ele está buscando? Ele quer fazer as posturas para se exibir, para ficar feita a Madonna. Já chegou gente para mim e fez, eu quero ficar igual a Madonna. Eu olho e digo, meu Deus do céu. Então, assim, tudo vai depender do que você está buscando com a prática do yoga. Perfeito. Né? Tanto pode ser benéfico como não, vai depender da sua conotação. Eu quero ler aqui uma passagem que Marcelo colocou. Perfeito. Já tinha pensado parecido. Isso foi no momento em que nós estávamos falando da transição planetária e das quantidades de terapias que estão sendo afloradas pela espiritualidade no mundo afora, né? E aí ele diz: agora temos que ter humildade e nos acharmos os melhores e donos da verdade. E não nos acharmos os melhores e donos da verdade. Exatamente, cai perfeitamente no assunto de ego. Se nós pegarmos todas essas terapias que estão chegando e achar que essa daqui é a melhor, essa daqui é a melhor e eu sou a dona da verdade, a gente está, na verdade, deixando de estar em comunhão com a espiritualidade, que a espiritualidade está buscando, na verdade, o autoconhecimento de todos nós para uma expansão de consciência e estando dentro do ego, onde eu quero ser melhor, aquela coisa do duelo. E a intenção hoje é duetos. Estarmos de mãos dadas fazendo duetos e não duelos. Exatamente. E outra coisa, não existe a melhor terapia. Todas elas se completam. Sim. É preciso a gente enxergar essa integridade entre as terapias, tanto as complementares como as tradicionais, né, dos médicos com remédios. Tem pessoas que querem ir para a yoga e deixar de tomar remédio. Tudo bem, é um objetivo a ser alcançado, mas você não pode simplesmente chegar, vou fazer yoga, vou deixar de tomar remédio. Não. Porque tem a parte fisiológica que necessita daquele medicamento. Você não pode. Você tem que ir aos poucos, até o ponto de que vai desmamando e aí, continuando com a prática, você vai se abstendo dos remédios aos poucos, paulatinamente. Né? Porque Perfeito. yoga não é milagre. As pessoas acham que praticar yoga vai resolver tudo na vida assim, só praticando yoga. Não, ela é um complementar. Ela E tem que ajuda. colocar intenção, né? Não adianta Isso. esperar que venha de fora para dentro. Aí eu tô aqui na aula de yoga, já fiz minha posição, já fiz não sei o quê, tá tudo certo. Não. Você tem que ter a intenção dentro de você de utilizar esse momento de conexão com a sua essência, com a sua centelha, e aí sim
com a intenção correta, com o sentimento, lembrando do que Neville sempre falou, né? O sentimento é o segredo. Então, emanando esse sentimento de cura, dentro dessa intenção de cura e focalizando com intenção os exercícios em uma mente limpa e purificada, que é o que todos nós estamos buscando, aí sim vai começar a alcançar o objetivo paulatinamente. Agora, as pessoas também, elas têm essa coisa de que, não, ó, eu pratico yoga, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, mas minha vida não melhorou. Qual a intenção, né? Eu Tudo já tá tive ali, ó, uma na aluna, intenção. eu já tive uma aluna que chegou para mim, fazia 3 meses que praticava, ela era uma pessoa bem agitada, e ela, eu não vou fazer mais esse negócio de yoga, não. Não gostei, não. Eu não estou vendo melhor em nada. A fala dela era assim. E eu respirei, eu disse, tá, vamos por partes. Falei, como é que tá a sua respiração? Eu falei, melhorou um pouquinho. Aí eu comecei a mostrar a ela que ela estava melhorando. E aí Mas ela é porque sumiu. às Ela vezes a sumiu, pessoa mas quer ali. depois ela voltou. Porque ela sentiu que estava melhorando. Com Né? certeza. A Às vezes melhora não não é é aquela qualquer. melhora que a pessoa está esperando, criando expectativa, mas aos pouquinhos ele vai dando os ajustes na pessoa. Exato, exato. É uma. É como se nós estivéssemos em uma frequência onde o rádio, você está próximo da estação que você deseja, mas ele ainda está cheio de chuvisco. E aí o Isso. yoga vai fazendo você chegar naquela estação certa e os chuviscos, eles saem e você começa a ouvir com mais clareza. Mais E clareza. esse ouvir com mais clareza é ouvir o seu coração, né? É ouvir a tua voz interior, é abrir espaço para que o divino realmente se manifeste em você. Outro dia eu estava vendo uma reportagem, um texto que chegou para mim, eu não me lembro de onde foi, falando exatamente sobre os zumbidos no ouvido, né? Que todo mundo hoje em dia tem reclamado muito de que os zumbidos nos ouvidos e coisa e tal. E aí tudo isso faz parte, né, de uma questão de transição planetária. Mas a gente precisa entender que é necessário aquietar agora para a gente conseguir sintonizar na nossa essência, no nosso autoconhecimento, no nosso poder interno, para poder ouvir sem os ruídos, sem os barulhos do nosso ego, da nossa mente consciente que fica pensando besteira o tempo inteiro, sem as milhões de interrupções que o mundo lá fora faz na gente o tempo inteiro, com aquelas matérias horrorosas de mortes e tudo mais. Não assista televisão, gente. Enfim. Faz 8 anos que eu escolhi não assistir televisão. Foi a melhor coisa que eu já fiz por mim. Graças a Deus, graças a Deus. Assim que é bom, porque aí a gente consegue realmente selecionar que tipo de conteúdo a gente quer colocar em nossas mentes conscientes, né? E alimentar as nossas emoções. E aí, falar de alimentar nossas emoções, a gente precisa entender um pouco mais sobre o yoga das emoções, né? Como alimentar as nossas emoções com o yoga das emoções. Então, você sabe que Yoga das Emoções foi uma inspiração que eu recebi no Vipassana, que é uma prática de meditação onde você fica num retiro durante 10 dias em silêncio, sem comunicação com ninguém. Você não pode nem através do olhar se comunicar com alguém. E dentro num momento de prática, era na minha cabeça. Yoga das emoções, yoga das emoções. Eu digo, tá, e anotei. Mas eu não sabia o que era. Que estava chegando para mim, né? Mas aí eu entendi. Desde que eu comecei com yoga, o que é que sempre me chamou a atenção nas pessoas que praticavam, junto com as patologias que traziam para mim, era o emocional. E aquilo ficou muito claro para mim, né? Porque não é que eu vou inventar o yoga. É impossível você inventar o yoga porque ele é milenar. Mas
dá uma conotação, uma direção, que é o que eu estou fazendo, de forma a purificar o seu corpo, fazendo você entrar em contato com suas emoções através das posturas, através da sua parte física. E aí você vai para os outros corpos. O energético, o emocional, o mental, o espiritual. E aí você vai trabalhando de forma mais consciente. De repente você está numa postura... tive uma aluna que ela reclamava sempre. Quando entrava na postura do guerreiro, eu detesto esse guerreiro. E é uma postura clássica. É uma postura clássica. Eu digo, por que você não gosta do guerreiro? Não sei. Aí eu fui analisando com ela. Ela não gostava de enfrentar, ela não gostava de se sentir forte, ela tinha medo, por isso mexia nas emoções dela. E ela queria o quê? Evitar, não sentir aquilo que aquela posição fazia despertar nela. Era um gatilho nela, né? E quando o gatilho é disparado, o que é que a gente precisa fazer? Fugir? Não, a gente precisa olhar, aceitar e aprender o que é que precisa ser mudado. E isso é que a yoga das emoções tem, a proposta é essa, né? Fazer você despertar através do corpo as suas emoções e trabalhar para purificar. Muito bacana isso. E como é que a gente faz para a gente, então, participar de uma aula? Como é que, por exemplo, Samara, eu quero fazer uma aula. Onde é que eu me inscrevo? Aonde eu vou lá para participar? Então, hoje, com essa pandemia, nós estamos online. Eu estou com aulas online, né? Pelo Zoom. Tem 2 turmas. Na terça e quinta, às 10 da manhã, e terça e quinta, às 7h30 da noite. E agora, em outubro, para quem mora aqui em João Pessoa, tem o Estúdio Corpo Luz, que é onde eu vou estar dando aula presencial, na quarta e sexta, de 8h15 da manhã, com uma turma de meditação específica só para meditação, na sexta-feira, às 5 da tarde. Massa. Então, eu estou abrindo essa turma para iniciantes, para praticantes, então todos são bem-vindos. Muito bom, muito bom. E aí, falando só um pouquinho sobre mente sã, corpo sã, né? Que sempre nos foi dito, agora nesses minutinhos finais da nossa live. Eu quero dizer, sejam bem-vindos a todo mundo. Eu vi que algumas pessoas chegou por agora, mas a live vai ficar gravada, viu, Marcela? A outra realmente não ficou. E eu tentei gravar, inclusive, pelo celular de minha filha, mas acabou que o celular estava com pouca memória disponível e não conseguiu salvar. Enfim, fiz o que pude, mas não consegui. Mas essa eu espero que o Instagram não nos sabote de jeito nenhum. Nesses últimos minutinhos finais da nossa live hoje, eu queria trazer aqui para vocês rapidinho só uma parte também de mais uma música que fala sobre essa expansão de consciência, né, do que a gente está falando. O nome da música é Menina de Rua. Diz assim: eu vi uma menina de rua cantarolando o amor. Somos iguais, ser humano. Eu te amo, seja você quem for. Também é uma música da banda Melim. Eu estou impressionada com o álbum novo deles, não vou mentir. Existem várias músicas de expansão de consciência, de Milton Nascimento, de outras fontes, Ivan Lins, enfim. Mas esse álbum foi lançado recentemente e isso me chamou bastante a atenção de tamanha profundidade da letra dessas músicas. E essa música em especial, esse trecho especial, somos iguais seres humanos. E tem uma parte que ele diz: diga mais eu te amo, seja você quem for. É importante a gente entender a proposta, né, desse eu te amo, seja você quem for. É a proposta do amor incondicional. Não quero saber quem você é, não interessa quem você é. Interessa que eu cultive o amor no meu coração. E as pessoas às vezes têm aquela falsa ideia
de que você só pode dar o amor para aqueles que também lhe dão amor. E não é necessário. Tem uma passagem, e aí eu tô falando de amor, gente, bem nesse finalzinho mesmo, para a gente ancorar essa energia, porque o yoga, ele faz exatamente isso, né? Ele conecta a gente na nossa fonte matriz, e a nossa fonte matriz é amor, também tá lá no livro de João, Deus é amor. Isso. E tá lá no livro de Allan Kardec também, né? Deus é amor. Enfim, Deus é amor. O vácuo quântico, como a física quântica chama, é um vácuo quântico só de amor e amor incondicional. Então, quando a gente está falando de conexão com o coração, de conexão com a sua essência, a gente está falando da energia do amor, de vibrar em amor. Então, não adianta a gente querer dar amor só para aqueles que a gente, na nossa visão, na nossa percepção desfocada do mundo, acredita que é merecedor. Não existe merecedor de amor. Todos Todos. nós temos. Exatamente. Então, o merecimento cai por terra. Não tem que ter merecimento. É simplesmente dar amor e esquecer a necessidade da expectativa do receber. O receber é uma consequência. Nunca você pode dar querendo receber, senão você não deu. Mas Simplesmente. sabe o que é? Mas sabe o que é, Bárbara? As pessoas ainda não estão entendendo o que é realmente o amor. Não é Perfeito. esse amor humano, mas é um amor entendendo que todos, não importa se é uma pessoa má, se é um assassino, todos vêm da mesma fonte. Então, todos nós somos irmãos. É olhar o outro com amor, com compaixão, entendendo que ele ainda não emergiu, ele ainda está lá embaixo. Mas se a gente está um pouco acima, tenta trazer, nem que seja com a oração, nem que seja com uma vibração para aquela pessoa. Porque tudo começa na mente. Né? Exato. O Tudo universo começa na mente. Emitir o amor através de um bom pensamento. Que Jesus ilumine seu coração. Basta uma frase curta, vinda de verdade, vinda lá de dentro. Com sinceridade. Exatamente. O universo é mental. Essa é a primeira lei hermética, né? O universo é mental. Então, tudo está acontecendo de forma mental. Se nós temos pensamentos que geram emoções e as emoções magnetizam o que nós queremos magnetizar na nossa vida, então a gente tem que pensar positivamente para poder trazer realidades positivas. E aí, pensar positivamente, eu vou falar de mais um trecho de música, tá? Que hoje eu tô musical. Fala que eu te escuto. E o trecho de música é assim, ó. Ando tão feliz esses dias, tão otimista, sorridente e decidido. E mesmo que o pior aconteça, levo dentro da cabeça pensamentos positivos. O nome da música é Seja Você Quem For. Gente, a gente está chegando aos nossos 2 minutinhos finais. 1 minuto e 52, 51. Esse negócio do Instagram deixa a gente em contagem regressiva. Parece até Réveillon, viu? Eu quero agradecer a presença de todo mundo. Eu vi que muita gente foi entrando no final, e é isso mesmo. A gente sabe que a gente está em uma competição de audiência, mas não é uma competição desleal, é uma competição leal, onde todos nós estamos sendo chamados pela luz para trabalhar em prol da luz, para levar conhecimento de expansão de consciência, e cada um se conecta àqueles que estão falando a sua linguagem, e aqui estamos hoje na linguagem do amor, não é isso, Samara? Isso aí. O amor sempre, né? Em tudo que fizermos. Procurar colocar o máximo de amor que você consegue. Mesmo que não tenha alcançado muito, mas o pouquinho que você tiver, doe. Quanto mais doa, quanto mais você oferta, mais você nutre dentro de você para doar mais. Exatamente, exatamente. E aí, gente, eu estou aqui propondo a vocês que quando você tiver algum desafio, pense com vocês o que o amor faria no meu lugar. E aí você vai se conectar com a essência do amor. Mais uma vez, obrigada, Samara. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Estamos nos nossos 30 segundos restantes.
E falando para vocês que na próxima live a gente vai ter Juliana Chaves Eloy falando sobre aromaterapia, o aroma e a fragrância. Maravilha, maravilha. Exatamente. Muito obrigada mais uma vez. Você tem uma energia maravilhosa, esse seu sorriso encanta. Muito obrigada. Fiquem com Deus, todos vocês. Até quinta. Até.